Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao perceber que algo não está certo? Que o silêncio à sua volta é pesado demais, como se estivesse te observando? Pois bem, essa sensação foi exatamente o que uma câmera de vigilância capturou naquela noite fatídica. Uma figura sombria, envolta em um manto preto, atravessava o pátio de um prédio abandonado às 13h17 da madrugada. O áudio gravado pela câmera era distorcido, mas inconfundível. Risos infantis ecoavam pelo vazio, risos que não pertenciam a este mundo. E então, sem aviso, o prédio explodiu em uma bola de fogo que iluminou toda a área por quilômetros. Tudo o que restou foi escuridão e cinzas, mas aqui está o detalhe mais assustador. Ninguém sabe quem era aquela figura ou o que ela estava fazendo lá dentro. E talvez você pense que isso seja apenas uma história isolada, um evento trágico sem explicação. Mas eu estou aqui para te contar que esse momento foi apenas o início de algo muito maior. Algo que começou anos antes, em uma pequena cidade onde crianças desapareciam sem deixar rastros. Uma cidade onde o medo se tornou parte do cotidiano. E para mim, tudo isso tem um significado muito pessoal. Porque uma dessas crianças era minha irmã. Meu nome é Clara. Sou repórter investigativa há mais de uma década, mas nada do que eu já cobri me preparou para isso. Minha história começa em uma cidade pequena, quase invisível no mapa, onde as pessoas vivem suas vidas simples e tranquilas, pelo menos até os desaparecimentos começarem. Nos últimos anos, várias crianças sumiram sem deixar vestígios. Nenhuma testemunha, nenhum pedido de resgate, apenas o vazio. As autoridades tentaram explicar, claro. Disseram que eram fugas ou acidentes. Mas nós sabíamos que havia algo errado. Eu sabia, porque a primeira criança a desaparecer foi minha irmã, Sofia. Sofia tinha apenas 8 anos quando sumiu. Eu tinha 15, e desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Todos os dias eu me perguntava, onde ela estava? O que aconteceu com ela? Essas perguntas me consumiram, até que se tornaram minha obsessão. Comecei a investigar cada caso, cada boato, cada fragmento de informação que pudesse me levar a alguma resposta. E foi assim que descobri algo que ninguém mais havia notado. Todas as famílias afetadas relatavam algo em comum. Pouco antes dos desaparecimentos, elas encontravam uma marca estranha nas paredes de suas casas. Um símbolo geométrico sinistro, como se fosse uma espécie de aviso, ou talvez uma convocação. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Sempre achei que havia explicações lógicas para tudo. Mas quando aquele mesmo símbolo apareceu na parede da minha própria casa, entendi que estava lidando com algo muito além da minha compreensão. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Não era barulho, nem movimento. Era uma presença. Quando levantei para verificar, encontrei aquilo. Na parede da sala, escrito com algo que parecia fuligem, estava o símbolo. Era exatamente igual aos que eu havia visto nas fotos das outras casas. Meu coração disparou. Como isso foi parar na minha casa? Quem fez isso? E o que significava? Comecei a pesquisar freneticamente. Descobri que o símbolo remonta a cultos antigos, rituais proibidos que diziam abrir portais para outra dimensão. Parecia loucura, mas tudo batia com os relatos das famílias. E então, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Objetos do meu cotidiano começaram a agir de forma inexplicável. A televisão ligava sozinha, mostrando ruídos brancos com flashes do símbolo. O rádio tocava risadas infantis distorcidas, mesmo estando desligado. E nas minhas mãos comecei a ver marcas, como se o símbolo estivesse se imprimindo na minha pele. Foi nesse ponto que percebi. Eu não estava apenas investigando esses casos, eu era parte deles. Decidi ir atrás de respostas. Fui até a floresta nos arredores da cidade, onde algumas testemunhas disseram ter visto atividades estranhas.
encontrei um diário velho e empoeirado, escondido embaixo de uma pedra. As páginas estavam cheias de escritos desesperados sobre rituais realizados por um culto secreto. Eles usavam o símbolo como uma chave para abrir portais para outra dimensão. Os desaparecimentos não eram acidentes, eram oferendas. Mas as visões vieram logo depois. Comecei a ver crianças fantasmagóricas pela cidade. Elas me seguiam, sussurravam coisas que eu não conseguia entender. Às vezes, eu jurava ouvir minha irmã chamando meu nome. E quanto mais eu tentava ignorá-las, mais frequentes elas ficavam. Até que uma noite, enquanto dormia, tive um sonho vívido. Estava em um lugar escuro, cercada por figuras sombrias. Elas me mostraram imagens de Sofia, presa em algum tipo de prisão etérea. Acordei gritando, com o símbolo gravado na minha mão direita. Sabia que precisava encontrar o centro de tudo isso, e havia apenas um lugar que fazia sentido: o prédio abandonado da explosão. Pois o prédio era uma ruína carbonizada, mas ainda emanava uma energia opressiva. Cada passo que eu dava ecoava como se estivesse sendo observada. No subsolo, encontrei uma sala oculta com inscrições nas paredes. Era o mesmo símbolo, repetido centenas de vezes. No centro da sala havia um altar coberto de cinzas. E ali encontrei algo que mudou tudo. Um caderno com nomes. Entre eles estava Sofia. Mas o que realmente me gelou foi a última página. Havia um espaço vazio, como se esperasse por um novo nome, e eu soube naquele momento que era o meu. Então ele apareceu, o líder do culto. Ele não parecia humano, seus olhos brilhavam como brasas e sua voz era um sussurro que ecoava na minha mente. Você pode salvá-la, ele disse, mas o preço será alto. Ele me ofereceu uma escolha: salvar Sofia ou proteger outras crianças. Mas havia um detalhe cruel. Para trazê-la de volta, eu teria que tomar seu lugar no portal. O portal se abriu diante de mim, uma fenda pulsante de luz e sombras. Podia sentir o peso da decisão pressionando meu peito. Sofia estava ali, do outro lado, me chamando, mas também podia ver as outras crianças presas em um limbo infinito. Sabia que, se escolhesse salvá-la, outras famílias sofreriam o mesmo destino que eu. Então tomei minha decisão. Entre no portal, eu disse a Sofia, empurrando-a para fora. Ela caiu no chão, confusa, mas viva. O líder sorriu, como se já soubesse o que eu faria. Seu sacrifício será lembrado, ele disse, antes de me puxar para dentro do portal. A última coisa que vi foi o rosto de Sofia, gritando meu nome. Anos se passaram. Sofia cresceu, viveu uma vida normal, mas algo nela mudou. Ela nunca falou sobre o que aconteceu naquela noite. Até que um dia, enquanto limpava a casa, ela encontrou algo estranho na parede. Era o símbolo. Ela o encarou por um longo tempo, como se estivesse hipnotizada. E então, com cuidado, começou a traçá-lo novamente, porque o ciclo nunca termina, e agora é a vez dela. Esta gravação foi encontrada no celular de uma família que desapareceu na noite de 12 de outubro. Eles não foram os únicos. Olhe com atenção. O que você acabou de ver não é ficção. É o início de uma história que ninguém consegue explicar. E agora você vai descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Lucas e Ana Silva estavam viajando com sua filha Sofia, de 7 anos, para visitar parentes. Era uma noite tranquila e eles decidiram parar em um parque famoso por sua beleza natural. O que eles não sabiam é que esse lugar escondia um segredo sombrio. O parque era conhecido por uma lenda urbana, um palhaço maldito que assombrava a área há décadas. Lucas e Ana riram dos rumores, achando que eram apenas histórias para assustar crianças. Mas naquela noite, eles descobririam que algumas lendas são mais reais do que imaginamos. Tudo parecia normal, até que Sofia desapareceu.
Lucas e Ana ouviram a risada de Sofia ao longe, mas quando correram para encontrá-la, só acharam isso, uma bola de palhaço vermelha brilhando sob a luz da lua. Eles não sabiam, mas essa bola era o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Algo ou alguém estava com eles no parque. E assim começou a caçada. Uma caçada que os levaria a lugares que nunca deveriam ter explorado. Lucas foi o primeiro a ver. Parado sob uma árvore, o palhaço olhava diretamente para ele, segurando uma faca que brilhava sob a luz da lua. Mas antes que Lucas pudesse reagir, ele simplesmente desapareceu. Ana encontrou pegadas grandes, desproporcionais, como se fossem de sapatos de palhaço. Elas levavam a uma cabana abandonada no meio do parque. Dentro da cabana, eles encontraram pistas, fotos de famílias que nunca foram vistas novamente. E uma mensagem escrita na parede que os fez perceber: isso não era um jogo, era uma armadilha. Mas o palhaço não estava pronto para deixá-los escapar tão fácil. Ele tinha outros planos. Ana o encontrou no carrossel abandonado. Ele estava lá, balançando lentamente, segurando uma boneca que se parecia exatamente com Sofia. Ele olhou para ela e sussurrou: ela é minha agora. Quando ele desapareceu, Ana encontrou um bilhete. Nele estava escrito: encontre-me no escuro. E era um convite ou uma ameaça. Naquele momento, Ana percebeu que não estavam lidando com um homem. Era algo muito pior. Lucas e Ana seguiram as pegadas até uma caverna escondida no fundo do parque. Cada passo era mais pesado que o outro, mas eles sabiam que não podiam parar. Sofia estava lá, ou pelo menos o que restava dela. Quando entraram, encontraram Sofia. Ela estava lá, de pé, com um olhar vazio. Mas algo estava errado. Ela não era mais a mesma. Foi então que o palhaço apareceu. Ele não era um homem, era uma entidade, algo que se alimentava do medo e da desesperança. Ele olhou para Lucas e Ana e disse: vocês são os próximos a brincar comigo. Ele os forçou a participar de um jogo mortal. Um jogo onde só havia uma regra: escolher quem seria levado para sempre. Lucas e Ana se olharam, sabendo que não havia escolha fácil. Enquanto discutiam, Sofia começou a rir. Uma risada que não era dela. Era a risada do palhaço ecoando através dela. Ela já não era a filha que eles conheciam. Ela tinha sido transformada. Foi então que Lucas tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele sabia que só havia uma maneira de salvar Ana e Sofia. Lucas se jogou na frente do palhaço, gritando para Ana e Sofia correrem. Ele sabia que não sobreviveria, mas não importava. Tudo o que ele queria era salvar sua família. Ana e Sofia chegaram ao carro. Elas estavam a salvo, ou pelo menos era o que pensavam. Ana olhou no retrovisor e viu. Ele estava lá, sorrindo. A risada ecoou novamente, mas desta vez veio de dentro do carro. Elas escaparam, mas o palhaço garantiu que nunca se esqueceriam dele. E assim, a lenda do palhaço do parque ganhou mais uma história que ninguém consegue explicar. Esta gravação foi encontrada em uma câmera de segurança de uma pequena cidade do interior. O que você está prestes a ver não é apenas uma lenda, é um aviso. O Homem do Saco não é apenas uma história para assustar crianças. Ele é real e ele está sempre à procura de sua próxima vítima. Em uma pequena cidade do interior vivia a família Silva. Eles eram como qualquer outra família, pais amorosos, um filho curioso e uma vida tranquila. Mas como em toda cidade pequena, havia histórias. Histórias sobre um homem velho e maltrapilho que vagava pelas ruas à noite carregando um saco nas costas. Pedro ouviu falar do Homem do Saco desde que era pequeno. Sua mãe sempre o alertava: comporte-se ou o Homem do Saco virá buscá-lo. Mas, para Pedro, era apenas uma história.
Até aquela noite. Naquela noite, Pedro decidiu desafiar as regras. Ele saiu de casa, ignorando os avisos dos pais. O que ele não sabia é que na escuridão alguém estava observando. Pedro e seus amigos estavam brincando no terreno baldio quando ouviram algo. Um arrastar de pés, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão. Eles olharam ao redor, mas não viram nada. Até que ele apareceu. Era ele, o homem do saco. Seus olhos brilhavam como brasas e seu sorriso era tão assustador quanto as histórias diziam. As crianças correram, mas Pedro ficou paralisado. Ele não conseguia se mover. Naquela noite, Pedro descobriu que algumas histórias são mais reais do que imaginamos e que o homem do saco não perdoa aqueles que desobedecem. Quando Pedro não voltou para casa, seus pais entraram em pânico. Eles sabiam que algo estava errado. Eles saíram para procurá-lo, mas a noite estava escura e silenciosa, demasiado silenciosa. Enquanto procuravam, eles encontraram algo que os fez gelar. Um sapato de criança, abandonado no meio da rua. Era o sapato de Pedro. Eles seguiram as pegadas que levavam a um beco escuro. Lá encontraram algo que nunca esqueceriam: o saco do homem do saco, abandonado no chão. E ele estava se movendo. Eles abriram o saco, esperando encontrar Pedro. Mas o que encontraram foi algo muito pior. Dentro do saco não havia Pedro, apenas bonecos velhos e rasgados com rostos desfigurados. Eles olharam ao redor, mas o homem do saco havia desaparecido, e Pedro também. Foi então que eles ouviram uma risada rouca vinda de algum lugar próximo. Era o homem do saco, e ele não estava sozinho. Ele olhou para os pais e sussurrou: "Vocês são os próximos." Os pais correram, mas o homem do saco estava sempre um passo à frente. Ele os encurralou em um beco sem saída, seu sorriso grotesco iluminado pela luz fraca de um poste quebrado. Ele abriu o saco, e o que saiu de dentro não era Pedro. Eram sombras, formas humanoides que se moviam de maneira antinatural. Elas cercaram os pais, enquanto o homem do saco ria. Os pais gritaram, mas ninguém os ouviu. A cidade estava silenciosa, como se todos tivessem desaparecido. E naquela noite, eles descobriram que o homem do saco não era apenas uma lenda. Ele era uma maldição. Na manhã seguinte, o beco estava vazio. Não havia sinal dos pais, nem de Pedro. A única coisa que restou foi uma gravação de segurança, mostrando o homem do saco carregando 2 sacos grandes. Ele olhou para a câmera e sorriu, como se soubesse que estava sendo observado. E assim, a lenda do homem do saco ganhou mais uma história. Uma história que ninguém consegue explicar. Mas uma coisa é certa: ele está sempre à procura de sua próxima vítima. E você nunca sabe quando ele pode aparecer.